Olá, queridos, mais uma vez aqui para trazer um pouco da palavra de Deus para vocês. E hoje eu quero falar de um assunto muito importante, que muito interfere na nossa vida, que são as batalhas da mente, né? A nossa mente, ela é um grande campo de batalha espiritual. Em 2 Coríntios, no capítulo 10, do verso 4 e 5, fala: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Então, o que isso quer dizer? O inimigo de nossas almas, ele não tem o poder de ler a nossa mente, mas ele nos conhece, porque ele todo dia se levanta para nos destruir. Ele todo dia levanta-se para tentar acabar com a nossa vida. E ele conhece todas as nossas feições, todas as nossas fraquezas, e ele vai ver, ele fica observando o seu agir, a sua mudança, o seu comportamento, tudo que você faz, ele começa a observar. E ele vai querer travar uma batalha em sua mente. Como assim? Ele vai querer interferir naquilo que Deus prometeu para ti. Você está passando por um processo? Você está passando por uma moldagem do Senhor Jesus? O inimigo vai querer atrasar esse processo na tua vida. Por isso que as nossas armas, as nossas lutas, elas não são carnais, elas são espirituais. Lutamos contra potestades e principados, que são do inimigo, que vem do diabo, né? Se a gente conseguir dominar a nossa mente do inimigo, nós vamos conseguir nos mantermos firmes na presença de Deus, crendo que a promessa dele vai se cumprir na nossa vida. Deus não é homem para que minta. Se ele te prometeu, ele vai cumprir. Mas é no tempo dele. E é aí onde o inimigo quer infiltrar-se na tua mente para que esse processo que você está passando, o deserto que você está, para ser moldado, para ficar da maneira que Deus quer que tu fique, porque ele tem um propósito na tua vida a cumprir. E se você não estiver moldado de acordo com a vontade do Senhor, você não vai conseguir levar adiante esse processo. E o inimigo vai querer atrasar isso, ele vai querer te manter paralisado, desacreditado, sem fé. Que você tem como frustração todas as promessas que Deus prometeu para ti. Ele vai começar a sussurrar no seu ouvido: você é um fracassado, você não vai conseguir. Olha, aquela pessoa, ela não conhece a Deus, mas olha como ela prospera. Porque o olhar humano, ele é apenas material. Mas o olhar espiritual, ele vem do alto. Ele quer buscar coisas muito maiores do que esse reino terreno tem a nos oferecer. Porque esse não é o nosso reino, aqui nós estamos de passagem. Claro que Deus fala na Bíblia que nós, se soubermos e obedecermos à palavra dele, nós comeremos o melhor dessa terra. E ele só tem o melhor para nós. Mas para isso, nós temos que seguir um princípio, que é a obediência a Deus. E obedecer, está incluído em obedecer, é ter fé. É não duvidar da palavra do Senhor, não duvidar daquilo que Deus te disse que ia fazer. Porque se ele te disse, ele vai fazer. A gente precisa alimentar a nossa mente com as disciplinas espirituais. Eu não estou falando apenas de ler a palavra de Deus por ler. Eu estou falando de crer naquilo que você está lendo, que é a palavra de Deus, que foi inspirada pelo Espírito Santo. Tudo o que contém na Bíblia são verdades.
Por mais que o homem venha a dizer que não crê, queira arrumar desculpas ou algum caminho que faça descrer, mas a palavra do Senhor é viva e eficaz, é atual, é a mesma ontem, hoje e será para sempre. E tudo que contém nela é verdadeiro. Você, quando está lendo a Bíblia, você vê o quanto cada homem e mulher de Deus passou. Cada um passou um processo, porque é necessário. Porque a nossa raiz humana, ela é ruim. Nós somos maus. E por isso precisamos ser lapidados por Cristo para poder passarmos até a mentalidade de Cristo em nós. E para isso precisamos seguir firmes, com pensamentos voltados para Deus. Vigiar sempre, porque à medida que a gente descansa ou cai nas distrações que o inimigo colocará nas nossas vidas, nós vamos passar a dar legalidade a ele. Ele passa a sussurrar vozes e pensamentos que não vêm de Deus para a tua vida, e você passa a perder a fé em Cristo, desacreditar. Em Efésios, no capítulo 6, do verso 13 a 17, fala: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando Cristo fala naquela passagem, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. A espada que ele estava falando não era uma guerra carnal. Eu vim trazer a palavra, eu vim trazer a verdade, eu vim trazer a divisão, aquela que divide alma e espírito, aquela que coloca no teu interior o que vem do alto. É isso, a espada que ele fala, é a palavra do Senhor. Tem um filme que ele é bem antigo, ele não é muito novo não, chama-se Uma Mente Brilhante, e ele foi muito famoso, foi um clássico, né? Não lembro se deve ter ganho algum Oscar. E ele conta a história, ele é baseado em fatos reais, na história de um jovem matemático chamado John Nash. Esse matemático, ele ganha aos 21 anos o prêmio Nobel por equações e cálculos que ele descobriu. Mas ele sofria de uma doença mental chamada esquizofrenia. E por mais que as pessoas não queiram crer, as doenças mentais têm fundo espiritual. Toda doença mental tem um fundo espiritual, porque é a mente que o inimigo quer atingir. Então, tudo que vem para atingir a mente tem o fundo do diabo em nossas vidas. Só que na época jovem de John Nash, não existia medicamentos voltados para a esquizofrenia. Ele passou a travar uma batalha com a própria mente. E ele aprendeu a dominar a sua mente da seguinte maneira: tudo que ele vê de visões, né, que a esquizofrenia ela causa visões nas pessoas, ela vê aquilo que não existe. E isso pode estar muito bem relacionado a demônios. Por que não? E ele passou a aprender como dominar. Então, toda vez que ele via algo, ele perguntava a alguém se a pessoa estava vendo aquilo. Se ela não estivesse vendo, ele sabia que aquilo era da mente dele. E daquela maneira, ele foi dominando a mente. Em vez da doença dominá-lo, ele dominou a doença. E assim somos nós. Nós precisamos dominar o que vem na nossa mente, porque Deus só tem pensamentos de bem a nosso respeito. O diabo, ele é muito esperto, né? Apesar dele não poder
ler nossa mente, ele sussurra aos nossos ouvidos. E ele conhece nossas fragilidades. Ele sabe onde nos atingir. E é naquele campo de fraqueza que ele vai querer plantar uma semente e vai fazer você perder a fé em tudo aquilo que Deus te prometeu. Mas para isso nós precisamos de nos armar com armas espirituais, porque batalha espiritual se vence com arma espiritual. Não é com força, é com oração, é com louvor, com meditação na palavra. É estar conectado em Cristo 24 horas, porque o dia mal vem. Ele sempre vem para todos. Vem para o ímpio e vem para o justo. Assim como a chuva vem para o ímpio e vem para o justo. Mas nós temos que perceber quando é o inimigo que está tentando agir em nossas vidas. Porque nós conseguimos discernir. Porque nós passamos a conhecer o bem e o mal. Quando nós somos justificados, quando nós aceitamos a Cristo, passamos a viver de acordo com a vontade dele. Nós sabemos quando é o inimigo querendo implantar coisinhas na sua mente. Porque se Deus te prometeu algo e naquele exato momento não está acontecendo daquela maneira para os seus olhos, mas no mundo espiritual as coisas estão agindo e sempre estão agindo a favor com Deus e os seus anjos e contra você como o inimigo que fica ao nosso derredor. Então nós temos que crer que Deus continua fazendo, mas que Ele espera de nós a nossa parte. E qual é a nossa principal parte? Obediência e fé. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradá-lo. Como podemos crer num Deus e não confiar nele? Que tipo de relacionamento é esse que você não pode confiar no outro? Se o outro te promete, se é um casamento e o teu cônjuge te promete fidelidade, mas você não acha que não tem como confiar nele, porque qualquer coisa que ele deixa de fazer, ou se ele se atrasa, você pensa que ele está te traindo, que ele não está cumprindo com aquilo que te prometeu. Assim mesmo é Deus, porque nós somos a noiva de Cristo, a igreja viva. Somos nós, o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Então, se a noiva de Cristo não confia nele, como ele se casará com essa noiva? Como haverá um grande encontro entre a noiva e o noivo, se a noiva não tem sido fiel e confiado no noivo? Se há qualquer zumbido no ouvido, ela deixa de acreditar naquele que é soberano e que prometeu tudo de bom para ti, mas que acontecerá no caminho certo, porque bênção fora do tempo vira maldição. Então Deus é soberano, Ele não perdeu o controle de nada, mas nós precisamos controlar a nossa mente, dominá-la contra as hostes do maligno. O agir de Deus, ele é único. Aprenda a deixar o inimigo louco confiando em Deus. Aprenda que quando ele vir com aqueles pensamentos de eu sou um fracassado, eu não conseguirei, porque essa bênção nunca chega, que você notar na armadilha que você está caindo, comece a louvar e a orar e a engrandecer o nome do Senhor e veja o agir de Deus fazer naquele momento, na tua mente. Tu vai ver uma transformação e uma paz que vai vir de repente. Porque Deus age assim. O que está ligado na terra está ligado no céu. Então, o que você começa a ligar no céu, consequentemente vai ser ligado em ti. Então, se aquele dia mal vir e você se achar, Deus esqueceu de mim, e de repente você parar, não, ele não esqueceu, é porque ainda não chegou, eu ainda não estou pronto para receber, mas eu confio, porque ele me prometeu, ele é fiel e justo para cumprir com suas promessas. Então, em vez de murmurar, eu vou o quê? Louvar. Em vez de murmurar, adore ao Senhor. E veja mudanças naquele dia mau. Veja o dia que poderia ser transformado num caos e contaminar
Primeiro você, depois você contamina o que está ao seu lado, a sua família, o seu trabalho, e ali vai se tornando um caos. E o inimigo vai vibrando, porque ele está feliz de ter conseguido te tirar da presença de Deus. Torne ele louco, deixe ele louco, agindo de maneira contrária ao que ele quer que você faça. Eu vi uma frase essa semana, acho que era de C.S. Lewis, e falava assim: é engraçado que nós pensamos que nada está acontecendo em nossa vida, mas quando olhamos para trás, vemos que tudo está diferente. E perceba como isso é claro e real. Tem dias que você vai acordar com uma fé tão grande, tão cheia do poder de Deus, crendo na justiça, crendo que o Senhor está contigo e que vai dar tudo certo. E no tempo certo as coisas vão acontecer e você basta crer, acreditar, confiar, seguir e andar, se não paralisar. Aí vai ter dias que você vai achar: Deus esqueceu de mim, de novo, não está acontecendo nada. Mas perceba, olhe para trás e veja o quanto você mudou. O quanto Deus mudou no teu caráter, na tua personalidade. O quanto você não era a mesma pessoa que foi ontem, nem vai ser a mesma pessoa amanhã que você é hoje. Pare e pense nos feitos de Deus na tua vida e você verá que o mundo espiritual não para. É incrível. Quando você para pensar um pouco nisso, você vê o agir de Deus em sua vida. E sua fé vai sendo reavivada. Quando você olha para tudo que Deus faz e todos os livramentos que Deus tem te dado e dado à tua família diariamente. Nossos pensamentos, eles estão de acordo com o que Deus pensa de nós. Então, nós temos que ter pensamentos bons. Porque Deus, ele vê tudo. Se ele vê que tu não está crendo nele, como é que tu queres que ele haja na tua vida? Se tu não confia no que ele está fazendo. A tua mente tem que ser a mente de Cristo. Porque foi colocada em ti a mente de Cristo. O Espírito Santo mora em você. Então você precisa crer que Deus é muito maior do que os gigantes que possam ser colocados à nossa frente. Quem era Davi diante de um gigante de 4 metros de altura? Mas ele não olhou para o gigante que estava à frente dele, que era Golias. Ele olhou para o Deus que estava ali no alto, muito maior do que Golias. Quem era Daniel numa cova, cercado por leões ferozes e famintos, mas ele não olhou para aquelas feras. Ele olhou para o Deus que estava guardando a ele. Não é lindo? Nosso Deus é muito lindo, porque ele nos salva. Quem era Abraão diante do que Deus provou a sua fé? Abraão, sacrifica teu único filho. E Abraão, mesmo com um aperto no coração, mandou: meu Deus, demorou tanto a vir esse filho, filho da promessa, do qual iria surgir uma grande nação. E de repente, não teve de repente, porque Abraão não duvidou. Abraão sabia o Deus que estava crendo. Então, ele simplesmente amarrou e o filho olhava: pai, eu sou o sacrifício. Imagina a dor daquele pai tendo que sacrificar o próprio filho. Mas Abraão não temeu. Ele confiou em Deus. Não mais que de repente estava ali o cordeiro. Abraão, você passou na prova. Eu vi que tu és realmente o pai da fé. E não deixou que ele sacrificasse o filho dele. Quem era? Quais eram as provas de Jó? Jó, um homem próspero, um homem bom, um homem com uma família linda, com tudo perfeito, próspero. Não fazia mal,
E Deus permitiu que o diabo tocasse nas coisas de Jó, mas não na vida de Jó. E tirou dele tudo, menos a fé. E a mulher olhou para ele e disse: por que tu não deixa esse Deus e morre? Tá vendo tudo? Deus te esqueceu, Jó. A gente já perdeu tudo, perdeu nossos filhos, nossa riqueza, a gente estás doente, coçando tua pele com cacos. Deixa esse Deus e morre. E Jó olha para ela e diz: Deus me deu coisas boas, por que não me daria mais? Quer dizer, ele queria dizer: será que eu sou melhor do que os outros para só ter bonança e não ter sacrifício, não vir as provações? Jó não perdeu a fé. E por não ter perdido a fé, Deus o restituiu com o dobro de tudo. Eliseu, por sua fé, pelo seu amor em Cristo, pediu a fé dobrada, a honra dobrada de Elias e recebeu. Eu passaria aqui o dia contando para ti quantos exemplos, e na sua vida e ao seu redor, você tem uma história para contar. Deus fez algo para ti. Deus fez, olha para trás e vê. Então escuta a voz do inimigo, não escuta, porque ele só quer te destruir, ele só quer te derrubar, porque para ele só resta o inferno. Ele quer que tu vá para lá também, porque ele sabe que Deus fez uma cidade celestial para ti, mas ele não quer que tu vá para lá, porque ele foi expulso de lá, e ele é indignado, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Cristo. Em Romanos 12:2 fala: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentai qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o que Deus tem para nós, uma boa, agradável e perfeita vontade. Está com fome espiritual? Se alimente com alimentos espirituais. Não deixe que o inimigo coloque os alimentos tóxicos dele na sua vida. Em Jeremias 29, do 11 ao 13 fala: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim e virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Busca a Deus com fé, e que tu serás ouvido. Mas tem que ter fé, tem que acreditar no Deus que deu o Filho para morrer em teu lugar. Em Efésios 4:23 fala: e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Tem um livro que eu indico para vocês lerem. Chama-se Canto de Batalha da Mente, de Joyce Meyer. Ela fala perfeitamente de toda essa batalha que o inimigo tenta colocar em nossa mente e mudar os nossos pensamentos desculpa, ao que Deus tem planejado para a nossa vida. Ela cita até exemplos da vida dela, que Deus prometia que ia haver prosperidade, mas que chegavam as contas e ela começava a se desesperar. E ela olhava para o marido e ele estava paciente, cuidando das crianças, e ela começava a ter raiva dele. E dizia: aí, tu não vai me ajudar com as contas, não vai fazer nada. E o marido dela olhava para ela: Deus vai prover. Ele não prometeu que não vai nos desamparar? Calma. Tudo vai acontecer. Deus não desampara aquele a quem ama. Então esse livro é tremendo. Ele fala
de uma mente ansiosa e preocupada, de uma mente julgadora e crítica das outras pessoas, de uma mente vitimizada e achando-se coitado. Se tem uma coisa que a gente não pode deixar entrar na nossa mente, é o demônio da autopiedade. Porque ele quer nos escravizar, ele quer nos paralisar, ele quer que a gente volte ao nosso passado e fique lá e acredite que Deus não vai fazer nada por nós e fique repassando o nosso passado para que a gente permaneça um tempo maior do que nós precisaríamos passar no deserto. Mas não caia nessa. Deserto é lugar de passagem. Deserto é lugar de aprendizado. Mas Deus só dá aquilo que a gente aguenta, a prova que a gente aguenta. Se você está passando por tempos tenebrosos, tempos maus, onde está tendo tantas decepções de pessoas, tantas traições, tantas necessidades financeiras, tantos redemoinhos na família, creia, quando a luta estiver tão grande que parece ser insuportável, é porque a vitória está próxima. Então não escuta o inimigo, escute a Deus, porque Ele tem o melhor e Ele sabe a hora certa de te dar cada coisa. Eu vou encerrar com Isaías 43, 18 e 19, que fala: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Quando o povo de Deus, os hebreus, estavam no deserto com Moisés, aquele povo murmurou muito. E o que deveria durar 11 dias durou 40 anos. E eles não cansaram, porque os que murmuraram morreram no caminho. Mas os que acreditaram, a nova geração foi quem conseguiu chegar a Canaã. Porque a menor tribulação eles se queixavam. Porque quando eu estava lá no Egito eu tinha pelo menos o que comer, tinha folha para comer. Deus joga maná do céu. Ai, que cedo, porque se eu estivesse no Egito eu tinha o que beber. Deus faz sair água de uma rocha. Deus é aquele Deus que te dá tudo que tu precisas. Não tudo que tu queres, tudo que tu precisas para o teu bem. Porque Ele sabe que tu precisa ser moldado. E Ele não pode te dar o que tu queres, porque tu tem uma mente humana ainda. Ainda é corpo humano que está em nós. Ainda não subimos à glória para termos corpos glorificados. Então temos que ter etapas em nossas vidas, mas creia tão somente a vitória certa no nome de Jesus. Não escute as vozes estranhas do inimigo. Não entre nesta batalha que o inimigo quer que tu traves na tua mente, mas confie somente no Senhor e Salvador de tua vida, Jesus. Deus abençoe a vocês.